Olá, muito boa tarde e seja bem-vindo. Quantos de nós já vimos uma criança caladinha, reservada e pensámos, tão tímida? Mas será que a timidez pode estar a esconder algo mais grave? Quando é que a timidez deixa de ser normal e passa a ser preocupante? A minha filha não falava com ninguém, tapava os olhos, chorava com vergonha de outras pessoas, não falava com os colegas da escola e ainda hoje não fala com a educadora. O pior é o facto de não pedir sequer para ir à casa de banho. Iris tem 4 anos e sofre de mutismo seletivo, um transtorno de ansiedade que faz com que esta menina não fale com quem a rodeia. A mãe desconfiou que algo errado se passava com a filha, uma menina tagarela que se fechou nela própria e percebeu que aquela timidez não era normal e podia estar a esconder uma doença silenciosa. Soraya não baixou os braços e desde então tem lutado para ajudar a filha a superar este transtorno que a impede de ser verdadeiramente livre e feliz. Olá, Soraya. Olá, boa tarde. Bem, seja bem-vinda. Soraya, eu estou espantadíssima a olhar para as fotografias da sua filha e a ouvir este termo que nunca tinha ouvido, mutismo seletivo. Já me vai explicar como é que isto... O que é isto e o que é que aconteceu no universo da sua filha. Mas antes de mais, portanto, esta menina foi uma alegria para a família, não foi? Foi. Não foi planeada, mas... Pois, porque saiu-se um bocadinho... Foi um bocadinho assim de surpresa, mas foi em boa hora, não é? Já com 30 anos, ok, foi boa. Sendo que a sua relação com o seu marido, com o pai, é muito longa. De 21 anos. Para a adolescência. De 21 anos. Eu tinha 13 e ele tinha 17. E ficaram. E ficamos. E ficaram muito bem. E estiveram sempre muito bem. E há coisas bonitas. No parto, por exemplo, vocês não tinham escolhido o nome da... Não, já tínhamos. Aliás, precisamente por causa da música que nos acompanhou, digamos assim, ao longo do namoro, a música Iris. Esta é a vossa música. A música, exatamente. E achámos, ok, então vai ser Iris. E no momento do parto, qual é a música que toca? Iris. Exatamente. É que estamos a ouvir. Exatamente. Mas foi uma coisa mesmo... Estava a tocar RFM, como se estivéssemos num café, literalmente. A médica, uma enfermeira, e toca a música. Eu estava assim um bocadinho atordoada ainda, não é? Imagino que Mas conseguimos, olha, está a dar a música. E parece mesmo uma coisa... E aqui está. É surreal mesmo. É surreal mesmo. No tempo em que eu tive bebés, não havia música na sala de partos. Não, portanto, fico sempre surpreendida da maneira como descreveu o ambiente. Parecia um café. Porque assustaram um bocadinho, disseram, hospital. E eu, ok, na altura da minha mãe também era um bocadinho mais complicado, era diferente, ficou sozinha até na sala de partos, eu estava um bocado assustada. Depois cheguei, uma médica, também estava grávida, 13 semanas. E ele também entrou, foi para a minha beira, ficou lá comigo sempre. E toca a música. Maravilha. Espetacular. Só podia ser. Portanto, foi Iris mesmo. Tudo corre bem, não há, é assim, daquelas histórias sem normal, dificuldades. Tudo normal. Agora, portanto, ela desenvolve-se, ela tem agora que idade? Vai fazer 5 em setembro. Vai fazer 5, muito pequenina ainda, mas ela desenvolve-se normalmente, portanto, começa uma bebé bem disposta, tagarela, é isso? Sim, mesmo no colo, no colo de pessoas amigas, nada, nenhuma expressão estranha que se notasse ali qualquer coisa, nada, normal. Também não era a altura ainda de falar, não é? Portanto, isto foi tudo antes da pandemia ainda, o andar de colo em colo, portanto, não era expectável que comunicasse. Mas havia um sorriso, não havia um negar de ir para o colo de estranhos, portanto, até à altura do infantário, nada de... Ela só vai para o infantário... Em 2021, portanto, com 3 anos. 3 anos. Exatamente. E ficou com ela em casa até aos... Até aos 9 meses. Porque estava desempregada na altura também. Entretanto, comecei a trabalhar em 2019. E ela ficou com os avós? Com os avós paternos, que já estão também reformados, e pronto. E tudo sempre a palrar? Sim, o normal, tudo normal. Só que lá está, foi naquela altura da pandemia, e eu tinha muito receio também, isolei-a muito. Ou seja, ela... chama isolar muito? Isolar muito é evitar parques, evitar contactos com desconhecidos, ao máximo ter que ir ao supermercado, vou só eu, não a vou levar.
Portanto, houve ali mesmo um isolamento muito forte. Mas fez isso apenas e só com o objetivo claro de que sim, do Covid, proteger, não é? porque ninguém sabia o que é que se sabia passava, o que é que não é? ali, não é? Exatamente. E quando foi para o infantário, foi aí que, pronto, notamos que, pronto, não falava com estranhos, ficava mais chorosa, mais tensa também. Mas, ok, é a altura de socializar, pode realmente ter a ver com isto, é uma fase e vai passar com certeza. Só que entrou no infantário e passou uma semana, passaram 2, ok, ainda não fala, ok, está-se a adaptar. Não dizia nada? Nada. Nem aos mais crescidos, nem aos mais pequeninos? Não brincava com os outros meninos? Não brincava. Depois de certa altura, brincava, mas não comunicava. Mas o que me chamou mais a atenção foi ela ter que mudar a roupa. Esse sinal que Sim. explica o que é que aconteceu. Como é natural, havia sempre uma muda de roupa, não é? Uma muda de roupa, que o infantário pede sempre. Sim. Só que recorrentemente ela vinha com essa muda de roupa vestida e auxiliar. Hoje choveu, que é o termo que eles usam. Ok, uma vez, tudo bem, 2. Portanto, os feus significa que houve um xixi. Exatamente, exatamente. Que ela foi para o infantário ainda com fralda. E depois tentamos de forma gradual que ela fosse desfraldando. E poderia acontecer até a dormir, que elas dormiam no infantário, um acidente, não é? Digamos sim. assim. Só que estas situações não era só quando dormia. Portanto, as situações era, por exemplo, numa atividade que estivesse a desempenhar, tendo vontade de ir à casa de banho, não podia. Portanto, e acabava por fazer nas calças. E aí foi quando a educadora me disse, olha, ela realmente não pede. E eu noto que ela está ali um bocadinho aflita, mas ela não pede. E isso aí é que estranho. Começou aí qualquer coisa Sim. aí... Aula. Sim, o facto de não falar com elas, porque após um mês já não achei normal, porque há sempre a adaptação, cada criança, um mês, um bocadinho mais. O falar com as crianças não valorizei muito, porque na altura também... Aqui ela está muito triste. Esta foto, eu por acaso, na altura até disse, eu acho que vou rasgar isto, eu não quero isto. Depois pensei, não, isto vai-me servir de comparação no futuro, porque ela vai ter outras com certeza, que vai mostrar o sorriso que ela tem. E vai-me servir para isso. E realmente tinha um objetivo. Porque realmente quem vê esta foto... Quem vê esta diz que esta menina está triste, não é? Uma infelicidade extrema, não é? Está ali, parece que está obrigada ali, aquelas fotografias. Mas, curioso, eu sei que se eu não lhe tivesse autorizado a tirar a fotografia lá no Natal, ela ia dizer, os meninos tiraram e eu não tirei. E eu, ok, então vamos tirar na Mas mesma. diga-me uma coisa, enquanto isso estava a passar no colégio, Sim. Portanto, ela não falava com a professora, não falava com os auxiliares, não falava com os outros meninos, ao ponto de não pedir para ir à casa de banho e isso ter as consequências previsíveis, ou seja, ficava exposta. Sim. Porque ficava exposta pelos outros meninos, tinham que lhe mudar a roupa, essas coisas todas. Em casa, era a menina de sempre? Sempre. Em casa falava? Sempre falou connosco. Connosco é pai, mãe, avós, com tios, dependendo de quantas vezes os vê por semana. Pronto, pode ter ali um breve aquecimento até falar com eles, mas com as pessoas mais chegadas da família é tranquilo, não há problema nenhum. E ela não lhe dizia nada do que se passava na escola? Ela diz tudo. O que é que ela dizia sobre o que se passava ela na escola? Ela dizia mesmo que eu não falo com os meus colegas nem com a professora. Ela diz professora. E porquê? Ela não sabia explicar. Não sabia explicar. Hoje já sabe. Hoje ela diz que tem receio. Ela usou esse termo. Eu tenho receio. E ela sabe que aliás, isto, por exemplo, era um exemplo. Ela fazia tudo, ela nunca se negou a nada, nunca se negou a nenhuma atividade, fazia tudo. Só com estas expressões. Ou com os olhinhos na cara, ou quase em modo de choro também. Sempre a esconder-se, não é? Sim. Portanto, eu não estou aqui. Façam de conta que eu não estou aqui. Sim. E acha que isto... O que é que disse o pediatra? Até foi ao pediatra com ela. Fui ao quando pediatra. percebeu que isto era um padrão qualquer, foi ao pediatra, não é? Sim, porque eu investiguei. Olha, cá está, muito bem apanhadas as fotografias e ilustram perfeitamente aquilo que está a dizer. Sim, porque nós temos sempre um registro fotográfico semanalmente que eles dão, das atividades que fazem, do desenrolar da semana. E a educadora, por acaso, ficava, eu sei que a mãe vai ficar triste, mas são as fotos dela. E eu, não tem problema nenhum, isto há de passar e eu sei que vou conseguir. Mas ela dizia-me que que não falava com os colegas, entretanto, eu fui pesquisando e só depois de pesquisar muito é que cheguei ao termo mutismo, porque mesmo na própria internet, que tanto se aprende como se desaprende,
Havia sempre timidez excessiva, muita timidez, mas nunca tinha o termo. Eu não, é algo mais. Não pedi para ir à casa de banho, uma necessidade básica, é algo mais. E cheguei, mutismo seletivo, e aparece um quadro com muitas características. Viu a lista de sintomas? Tudo. Não, realmente isto bate certo. Isto bate certo. De qualquer forma, vamos à pediatra. Vamos. O pediatra valorizou isso? Valorizou. Não estava muito por dentro do tema, mas valorizou, tanto que me aconselhou a ir a um centro de reabilitação e desenvolvimento para jovens, que têm necessidades especiais, ou motoras ou cognitivas, para ver se havia ali alguma questão que tivesse que ser avaliada. E eu fui. Ela foi comigo, na altura ainda com as máscaras, tudo direitinho, e ela fez-me as questões, eu disse-lhe tudo o que se passava, e ela disse, realmente, com a Iris parece-me estar tudo ok, não tem nenhuma área que me preocupe, aliás, se calhar até está mais além de que para a idade, em algumas coisas. Isto provavelmente terá que ser mesmo visto por uma pedopsiquiatra, uma médica que até já lida com crianças, tem trabalhado com estes sintomas, e ela será a melhor pessoa. Eu com certeza marquei. A pedopsiquiatra não valorizou muito, realmente associou muito, lá está, à pandemia. Que era um efeito ter estado tão... Sim, porque na fase da pandemia era aquela fase em que as crianças têm o primeiro contacto direto com o desconhecido e sentem a tal primeira vergonha. E ela não passou por isso, digamos assim. E essa área, e essa fase da vida dela, ela associou que tivesse sido por causa disso da pandemia. Fechou, realmente, ajudou a isso. Mas isto vai passar, acredito, está tudo bem, ela está ótima. Mas não ficou convencida? Não totalmente, porque, pronto, eu disse, ok, pronto, ela é entendida, fiquei e não fiquei. Fiquei e não fiquei. Mas não o suficiente. Pronto, e continuei mesmo a investigar, porque ela tinha-me dito, na minha opinião, está tudo ok, mas vamos fazer assim, aos 4 anos e meio, portanto, este ano, em abril, mais ou menos, se realmente verificar que não há nenhum progresso, que ela continua assim, que era a fase aguda, ela estava mesmo na fase aguda, mãozinhas nos olhos, o chorar muito tensa, marcamos novamente consulta para vermos então o que podemos fazer. Eu confesso... E concordou com o mutismo seletivo? Sim, pelas características... Não, pelas características não. Ela achava mesmo que era uma coisa que ia passar. Sim, então... Não associou ao mutismo. Então o mutismo seletivo já foi validado como... Já, sim. Foi a outro médico, foi isso? Exatamente. Neste caso, eu deixei andar. Então, fui trabalhando com ela daquilo que eu, como mãe, achei que ia ajudar. A desensibilização em algumas situações, algumas brincadeiras na rua e tudo mais. Mas achei, ok, vamos na mesma então procurar uma nova psicóloga para ver se estamos a fazer tudo bem, se realmente há mais a fazer. Mas eu já fui com a bagagem toda que já tenho, não é? O estudo que tenho feito, os livros que tenho lido, relatos que tenho visto, de Reino Unido, Brasil principalmente, porque aqui em Portugal, infelizmente... Não há muita coisa, não é? Não há. E realmente ela concordou, que realmente a Iris tinha um mutismo seletivo e iniciamos trabalho, íamos começar a trabalhar delinear estratégias. Quais são as estratégias para uma coisa destas? O que é que se deve fazer? As estratégias, principalmente, educar as pessoas no sentido da abordagem à criança. Explique lá, porque isso é muito difícil de fazer, com que as pessoas não forcem uma criança na tentativa de serem agradáveis. Exatamente. Por exemplo, eu até falo de desconhecidos. Isto é mesmo, acho que é a mesma mentalidade mesmo da sociedade, que a criança tem que dizer olá, tem que dizer bom dia. Dá cá um beijinho? Tem que abraçar, tem que... Exatamente. E para estas crianças que não podem ser o foco da atenção e que não querem passar por invisíveis e ter aquela atenção, então não falas, que idade tens? És tão bonita, então, o que é que gostas da praia, não gostas da praia? Portanto, uma tentativa sistemática de estabelecer um contacto que a criança está receosíssima que aconteça. Exatamente. Está em pânico, digamos assim. Eu conseguia perceber que a Iris ficava em pânico porque ela transpirava muito, ficava muito tensa, parada mesmo, e a expressão vazia. Já nem era só o triste, era uma expressão vazia mesmo. Eu não estou aqui, isto não... Mas nada... Mas deixe-me só, antes de prosseguirmos nas suas estratégias, normalmente achamos que uma coisa dessas tem a ver com um trauma. Que tem a ver que aconteceu qualquer coisa que nos escapou, que não vimos, que a criança não soube verbalizar. Aconteceu alguma coisa... É um dos mitos.
Não. É um dos mitos. É um dos mitos. Trauma, abuso. E isso, para um pai, é complicado. Assustou-se muito, foi? Isso não existe. Isso não existe. Claro que há sempre a possibilidade de, numa situação, por exemplo, de uma morte de um ente querido, haver um choque na criança ou até mesmo no adulto e ter um mutismo temporário, até um choque, ficou em choque. Sim, há crianças que deixam de falar durante um determinado momento. Exatamente, é um choque. Falar. Neste caso, o mutismo é, digamos que é uma resposta exagerada a um acontecimento. Não tem que ser um trauma. É ao contrário, é reativo, não é provocado por... Exatamente, não é? Ela reagiu assim, eu provavelmente, se estivesse isolada como ela esteve, poderia não reagir. Tem a ver com cada pessoa. Neste caso, ela reagiu assim como há outras crianças que têm um mutismo mais severo, não é? Ainda há mais severo. Há mais severo. Que é que eles não falam sequer com os pais, é isso? Há 2 graus, não é? Há 2 graus, oficialmente, não é? Digamos assim, que é, por exemplo, no caso dela, ela está neste momento no grau mais baixo, que é já consegue responder sim ou não, dependendo da situação, ou abanar a cabeça, algo que ela não fazia, mas não inicia a conversa, não é? Portanto, se estivéssemos aqui agora, se falasse com ela, ela era capaz de abanar a cabeça ou não, dependendo, porque é um espaço... Sente-se segura ou não? Não é? Um espaço mais... Um espaço maior, um espaço mais pequeno, tem tudo a ver com a dimensão do espaço também, se vai ser ouvida, se não vai ser ouvida. Podia até sussurrar comigo e nem falar comigo aqui. Podia acontecer. Mas isso dos traumas e dos abusos, para um pai que ouve isso, é horrível. Porque isso, até na família mais harmoniosa, que nós não temos nenhum problema, isso acontece. Claro. E as pessoas associam muito a um trauma, a um abuso, a criança sofreu isto. Também fomos ensinados, claro. De alguma forma fomos formatados para pensar assim. Claro. Não é? Acontece uma série de coisas porque em determinada altura das nossas vidas houve qualquer coisa que não ficou resolvida. Infelizmente, nem sempre é assim. Quem nos dera que tudo fosse assim, que tivesse uma causa e assim conseguisse chegar mais facilmente à solução. Exatamente. Eu peço desculpa se fui... Não, porque é mesmo isso. Como vi as lágrimas, a Soraya ficou... Houve um tempo que se assustou muito, é isso? Claro. Eu nesta fase não, porque esta fase, ela aqui foi o dia da mãe. Eles pediam atividades e eu pensei, será que ela vai querer que eu vá? Porque se eu for, ela será o foco. Mas não, ela queria que eu fosse mesmo. E sentou-se à minha beira, esteve lá com os meninos a fazer uns joguinhos, correu bem. Mas na fase mais crítica, a minha preocupação logo, mesmo quando me diziam isso vai passar, não te preocupes, eu também era assim, eu também... Também não falava. O normalizar é que me chocou, porque realmente... Antigamente não se dava este nome às coisas, não é? Pronto, é envergonhada, deixa estar. Era o futuro na escola, porque cada vez mais vemos nas notícias a violência gratuita que há entre crianças. E para mim, uma criança frágil, não é? Ao fim e ao cabo, vulnerável, era muito complicado para mim. Como é que eu vou protegê-la? Podia ser uma vítima antecipada, não é? E pronto, e academicamente também, o facto de poder avaliá-la bem, o futuro dela. Claro, é? assim, verbalizar faz parte da aprendizagem. É onde é expectável, e a escola, no infantário também, mas na escola é expectável que comunique para trabalhos, com os colegas, com o professor. E depois é outra situação, é professores não estarem preparados para isso. Educadores não estarem preparados para isso. E não se fala disto. Portanto, ou forçam a criança a falar, ou são postas de parte. E não pode acontecer. Isso não pode acontecer. E daí eu achar que é importante falar disto, porque eu sei que há imensos pais que passam por isto, ainda não sabem bem o que é. Não sabem bem o que é que estão a passar. O que é que estão a passar. Mas há qualquer coisa ali. Sim, porque eu criei a página e desde que eu criei a página, isto já foi no Natal. Isto já é outro sorriso, já é um sorriso aberto. Menina, já é outra menina. Exatamente. Eu, quando criei a minha página, precisamente o Silêncio da Iris, para dar o relato dela diariamente, eu recebi dezenas de mensagens no primeiro dia, logo de pais, desesperados, a agradecer-me, obrigada por fazer. Eu tenho dúvidas, a minha filha também está a passar por isto, agora consigo perceber pelas experiências que se calhar... São mais meninas do que meninos? Não tem regra. Há uma maior prevalência em meninas. É? Sim, mas eu, por acaso, dos relatos que tenho tido, de pessoas que me contactam, tenho visto muitos meninos também. Muitos meninos. Mas, normalmente, é mais meninas. Alguma predisposição
isso já não sei explicar. A Iris uma vez escolheu dizer, mãe, tu querias uma Iris que falasse. Sim. É? Portanto, ela percebia a sua ansiedade para que isso acontecesse. Ela sabe. Eu quando chego com um livro em casa, mãe, para que é isto? Para te ajudar, Iris. E ela, para me ajudar? E eu, exatamente, para me ajudar. Ela sabe. E eu perguntei-lhe, Iris, porquê que não tento colocar o problema nela, no sentido, porquê é que tu não falas, mas o que é que tu sentes quando tentas falar? Tenho aqui um receio. Ela assim, tenho um receio. Mas fala normal comigo do assunto. Tem algum receio, pronto. Como da outra vez chegou a casa, mãe, eu falei com a Marta, sem querer disse-lhe 2 coisas. Sem querer disse-lhe 2 coisas. E eu, boa, Iris, está normal, porque também não podemos dar muito ênfase. Porque ao dar muita alegria... Pronto, muito ênfase também. Ela, ok, então isto é algo extraordinário, se calhar não devo fazer. Está aqui muito trabalho envolvido. Estratégias, então. Ouvi dizer que faz uma espécie de psicologia invertida, exatamente, não é? Que é, eu vou fazer uma coisa, tu não podes fazer, não é? E ela faz. E ela faz, ela claro faz. que é naquele espírito do... Exatamente. Porquê? Porque eu acho que através de jogos, aliás, nós quando estamos a divertir-nos, quando estamos em convívio com amigos, estamos relaxados, não é? À partida, estamos bem. E ela, através dos jogos, relaxa. E nós temos do infantário, eu ponho o carro estrategicamente mais longe, precisamente para fazermos aquele percurso todo. Passamos pelas caminhonetas, por outras pessoas, por carros. Iris, aqui com a melhor amiga. Iris, olha, eu vou dizer adeus àquelas senhoras, mas tu não vais dizer. Porque senão, quer dizer, é tudo para ti e eu não tenho nada. Ela, não, mãe, sou eu. Iris, não. E ela? E eu pensei, ora bem, quando te responderem de volta, como é que vai ser a tua reação? Mas por acaso correu bem. Não foi, ok, eles responderam-me, não. Reagiu bem, notou-se ali que ficou um bocadinho constrangida, mas já não foi aquela preocupação de se esconder. Isso não inibe. Estou aqui a pensar uma coisa que... Agora estou a pensar na mãe e no pai. Não estou a pensar... Vocês irem para um sítio qualquer, mesmo que seja fio mais simples e mais familiar dos ambientes, vocês estão sempre um bocadinho em tensão, ou não? Nós preparamos sempre, é o antes. Não é? Preparamos mas já não sempre... estou a falar dela. Estou a falar de vocês, que é um olho sempre vigilante. Ou seja, não estão completamente relaxados porque pode acontecer qualquer coisa que a deixe desconfortável a ela. E assim, lá está. Nós também, para ir a qualquer sítio, a nossa vida neste momento, Júlia, é em função de... Portanto... Ou seja, isto, permita-me, já tomou um bocadinho conta da vossa vida? Sim, é a minha missão de vida. É a sua missão de vida? É a minha missão de vida. Exatamente. Será isto é um problema que a maior parte das pessoas não teria a capacidade para entendê-lo como está. Qual é a sua formação? Eu sou licenciada em gestão hoteleira, mas não exerço. Portanto, sou procuradora... Não podia ter feito alguma coisa na área da pedagogia, na área da psicologia, para ser tão... São tão... Mas tem aí uma coisa... Tem uma coisa muito de intuição. É muito ligada à causa animal, não é? Sou. E treina cães, não é? Neste momento não. Porque lá está, porque é um trabalho também que necessita de muito foco, muita atenção, porque cada cão é um cão, cada situação é uma situação, e neste momento não tenho possibilidade de despender de tempo para fazer isso, porque estou focada nesta situação da Iris, e não estou a fazer, mas fiz adestramento ao domicílio, fiz também resgates de animais de rua, principalmente. Antes disto, aliás, o adestramento veio para poder ajudar na possível adoção de animais que tivessem em canis, portanto, facilitar de alguma forma. Ou seja, é alguém muito, já com muita experiência em ler aqueles que não podem falar. Exatamente. Sim. Porque os cães dizem imensas coisas. Precisamente. Mas não falam. Eu acho que falam imenso. A Soraya também achará com certeza. Mas, ou seja, porque tu achas extraordinário. Quantos pais não se terão deparado na vida com filhos que foram... é muito tímido. E crianças a serem forçadas, e se calhar serem forçadas até sabe-se lá em quê, porque não houve esta capacidade de entender que era preciso fazer trabalho. Sim, muito. Porque isto é mais do que amor. É muito trabalho.
É o que eu estava a dizer e estava a dizer há bocado. Eu vou ao parque com ela, eu não vou simplesmente ao parque com ela. Eu vou ao parque com ela para ver quem é que lá vai estar, para ver se há uma possibilidade de interação, para tentar criar ali uma situação de comunicação. Eu faço tudo, não só de lazer, é tudo já de trabalho. Ok, ela vai brincar, mas no brincar vamos ver se vai comunicar com aquela pessoa, com aquela e consigo ali arranjar uma forma de... É tudo com o intuito de ajudar. Quando ela estiver bem... Ela tem 5, fez 5 agora? Vai fazer 5 em setembro. Porque a seguir... Escola. Escola. Sim. E é precisamente pela escola que agora em setembro vamos começar a trabalhar mesmo dentro do infantário, porque o infantário acaba por ser o sítio onde ela está mais tempo e acreditamos que é onde é expectável a comunicação. Portanto, é aquele ambiente de avaliação, que eu acho que é isso que ela sente também. E por isso mesmo vamos trabalhar lá, para depois, a partir dali, fazer a ligação noutros pontos. Esta menina chora ou não? Chora. Mas chora birra? Chora... Ela teve uma recaída recentemente, não teve? Teve. No aniversário da prima, sim. Teve uma recaída. Lá está. Ela também... São mentalidades, pessoas mais velhas que não entendem muito bem e há o forçar um beijinho e um abraço e isso contribui tudo para o progresso do mutismo, não é para a separação. Porque ela, ok, estou a ser o centro e não devia ser ela, era a prima, que eu até disse, a tua prima é que faz anos, não te preocupes. Ela é que faz anos, ela tem o bolinho dela e tudo mais, que era para ela não se sentir tanto. Só que lá está, acaba por ser o foco precisamente por ser como é. E as pessoas não entendem e forçam sempre um bocadinho, mesmo quando nós avisamos, não façam essa abordagem. Evitem, deixem-na estar, acabem até por ignorar, porque é melhor para ela. Porque ela vai acabar por se soltar um bocadinho. Isto é uma ansiedade extrema, não é? Isto, no fundo, é uma forma de ansiedade extrema. É um transtorno de ansiedade. É um transtorno de ansiedade. Sim, que no caso dela e noutros meninos afeta a parte da comunicação, que não é só a comunicação. Há meninos de relatos até de outros pais que me dizem que não almoçam de todo no infantário, não utilizam a casa de banho de todo no infantário. Ela, neste momento, não. Neste momento, já come pela mão dela, tudo mais, já vai à casa de banho, mas sempre com a ajuda de uma amiguinha. Portanto, ela comunica com a amiguinha e a amiguinha passa a palavra à educadora. Ela própria arranjou este mecanismo. Portanto, eu quero chegar até elas, eu quero ir à casa de banho, não consigo falar com elas, pede à amiguinha e a amiguinha fala com a educadora. Somos todos, de facto, seres muito singulares, não há dúvida nenhuma, mas hoje sim, o sorriso é diferente. Muito diferente. E mesmo na sala de aula, na sala dos pequeninos, um sorriso diferente. A educadora ficou toda contente, porque... O infantário deu a resposta certa? O infantário permite-me fazer estas estratégias e aquilo que vamos fazer em setembro, porque eles nunca tiveram apenas um caso semelhante ao dela, mas não tinham muito conhecimento no mutismo. Mutismo seletivo. Exatamente. Uma doença silenciosa. Mesmo. A doença do silêncio. Nunca tinha ouvido, sabe? Ou pelo menos nunca tinha ouvido relatar desta forma. Sim. Se calhar já todos nos cruzamos com ele. Provavelmente, sim. E até crianças, provavelmente, que já nos passaram ao lado e o pai é tímida, ela é muito fechadinha. Não... E depois é isso, é esse reforço, o dizermos é tímida, o dizermos, ela não quer falar, ela é tímida, isso ajuda cada vez mais, porque não deixam de ser crianças e acabam por usar também isso como forma de manipulação. Alguém há de falar por mim. E habituam-se também, de certa forma. E há aprendizagens que não fazem e depois as coisas não progridem. Olha, Soraya, muito obrigada. Aprendi muito hoje. Aprendi imenso hoje. Nunca tinha visto este problema por este lado. E olha, fez muito bem não ter apagado as fotografias, por muito que lhes custa olhar para elas. Sim. Mas está lá expresso, está lá na cara dela a tristeza e o sofrimento. Sim, é o sofrimento, principalmente. E a ansiedade. Muito obrigada. Obrigada eu, obrigada.